Olá, então eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha pesquisa de doutorado e gostaria de começar a partir de uma apresentação. O meu nome é Edson Clayton Guedes, sou doutorando em História na linha Histórias Entrecruzadas de Subjetividade, Gênero e Poder, e meu orientador é o professor Dr. Rogério Luiz de Souza. Eu ingressei neste ano, doutorado em 2020, com uma pesquisa que tem como norte as relações entre o catolicismo e o Estado brasileiro em suas várias dimensões política, social, econômica, etc., no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial. Como vocês puderam observar, como você pôde observar no título, o título da minha pesquisa é a Conferência dos Religiosos do Brasil, Tradição e Profecia na Produção de uma Economia Social Católica. E o recorte é de 1954 a 1978. Mas a pergunta é, como essa pesquisa se relaciona com a história global? Bom, vou partir de uma perspectiva da história global, entendendo que a história global busca privilegiar as transformações estruturais em escala global a partir do conceito de integração, ou, como diz Diego Olsen, a partir dos 4 Cs: conectar, comparar, conceitualizar e contextualizar. Tendo isso em vista, a minha ideia, a minha proposta de análise é mais ou menos aquilo que está esboçado nesse cenário. Primeiro, né, entendendo que a Conferência dos Religiosos do Brasil, ela foi fundada em 1954 a partir do seguinte cenário: as transformações pela qual passava o catolicismo no âmbito mundial, especialmente a partir da percepção de que a igreja vinha perdendo a classe operária e os pobres em geral desde meados do século XX. Em segundo lugar, as transformações externas pela qual o mundo passava desde o fim dos combates da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. E, em terceiro lugar, o ambiente interno brasileiro, marcado por intensas disputas políticas e ideológicas. A Conferência dos Religiosos do Brasil, em nível local, ela é um dos produtos da renovação do catolicismo no século XX, que terá, em nível global, o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, como um espaço de adestramento institucional que tentará delimitar fronteiras para essa renovação. A década de 1950 é marcada por um intenso fluxo de modernização institucional católica, porque é o período em que surgem a Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1952, a Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM, em 1955, e a CLAR, que é a Conferência Latino-Americana dos Religiosos, em 1958, que modernizarão as instituições da Igreja segundo o modelo de uma nova cristandade. Então, essa pesquisa, ela privilegia um contexto sistêmico de análise, tendo em conta que o surgimento da CRB no cenário nacional, a partir da década de 50, foi impulsionado por movimentos decorrentes da doutrina social católica, como a ação católica especializada, e por propostas como o humanismo cristão, de Jacques Maritain, Civilização Solidária, de Louis-José Lebré, o personalismo também de Emmanuel Mounier, e também houve tentativas surgidas a partir das congregações religiosas, seja elas masculinas ou femininas, mas certamente não sem intenções, de ajustar essas instituições às novas demandas que surgiam na efervescência daquele momento. Então, o fato do contexto brasileiro estar atravessando intensas disputas políticas que culminaram no advento da ditadura civil-militar em 64 e o alinhamento de muitos religiosos e religiosas da conferência a movimentos rotulados como de esquerda ou comunistas, inclusive por membros da ala conservadora da igreja, os colocou no radar ideológico do governo militar. Então, a partir de uma autocrítica de suas origens, chamada de retorno às fontes pelo Concílio Vaticano II, e de uma leitura socioprofética da Bíblia, ancorados na interpretação da Segunda Conferência do CELAM em Medellín, na Colômbia, em 1968, membros da vida religiosa brasileira
passaram a participar ativamente do contexto político e social, impulsionado pelas ideias da ação católica de vertente belga-francesa. Indiscutivelmente, o movimento da renovação católica, ele surgiu na Europa e se espalhou pelo mundo, assumindo nos países onde foi implantada feições próprias. Assim foi no Brasil, com o movimento da ação católica, que chegou estruturado com o modelo italiano, mas logo foi convertido, digamos assim, ao modelo francês por Dom Helder Câmara, que percebia no método Ver, Julgar e Agir uma abordagem mais coerente com as demandas sociais do país. Enfim, a pesquisa pretende fazer uma leitura histórica ancorada em documentos da conferência, nas diversas análises produzidas no calor daquele momento e assim contribuir com a historiografia nacional e internacional sobre o papel da Igreja Católica e de suas instituições num cenário de intensas transformações pelo mundo. É isso. Muito obrigado.